Essa aqui é a nossa segunda aula dessa playlist de astronomia de posição para as seletivas de astronomia. Na aula passada eu dei uma introdução sobre esse conteúdo que a gente vai estudar, sobre tudo de astronomia de posição e também dei várias dicas. Agora vamos para os conteúdos propriamente ditos. Mas antes, já deixa um like aí embaixo e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas essas aulas preparatórias para as Olimpíadas de Astronomia. Eu sou Bismarck Mesquita e esse é o canal Rapadura Cósmica. Bom, galera, o assunto que a gente vai estudar hoje é movimentos da Terra. Nós costumamos estudar dois movimentos principais da Terra na escola, que é o movimento de rotação e o de revolução, que também é conhecido como translação. Esses dois movimentos são realmente muito importantes, mas tem outros dois que a gente também vai precisar estudar para as Olimpíadas de Astronomia. Mas vamos começar aqui com o básico sobre a Terra, né? A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, é o planeta em que nós vivemos, e a distância dela até o Sol é de uma unidade astronômica. Essa é uma unidade de distância que nós usamos muito dentro do Sistema Solar. Por padrão, ela é a distância da Terra até o Sol. Em metros, uma unidade astronômica equivale a aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. É muito importante saber esse dado aqui, certo? Ao longo dos estudos de vocês vão decorando muitas constantes e muitos valores desse tipo aqui. Eles vão facilitar muito na hora que vocês forem fazer questões, principalmente na hora da prova, em que vocês têm que ser bem rápidos e também precisos. Então deu para entender, né? Uma unidade astronômica é a distância média do Sol até a Terra. A Terra orbita o Sol em uma órbita elíptica, ou seja, é como se fosse um círculo um pouco achatado. A gente vai ter várias aulas para tratar sobre elipse, mas ela é uma órbita elíptica que tem uma excentricidade muito baixa, então ela é quase circular. E o movimento que a Terra faz nessa órbita é o movimento que a gente chama de revolução, a revolução da Terra em torno do Sol, ou também de translação. Esse movimento é o que define o nosso ano. Um ano tem aproximadamente 365,25 dias. Além desse movimento que a Terra faz em torno do Sol, ela também faz um outro movimento que é em torno do próprio eixo dela. Esse movimento é o movimento de rotação. A Terra rotaciona sobre ela mesma. E essa rotação é o que define o nosso dia. O período de rotação da Terra é o que define o nosso dia. Porém, existem dois períodos. Existe o dia sideral e o dia solar. Qual que é a diferença entre eles? O dia sideral é justamente o período exato de rotação da Terra. Ele é de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Já o dia solar é o tempo medido a partir do Sol. Enquanto o dia sideral é o tempo medido a partir das estrelas, o dia solar é o tempo medido a partir do Sol. Ele é influenciado não só pela rotação, mas também pela revolução da Terra em torno do Sol. Por isso, ele é um pouco mais longo que o dia sideral, durando 24 horas solares. O que isso significa falando em questões observacionais? Se você olhar para o horizonte de um certo dia e ver o Sol nascendo junto com uma estrela, quando você for no outro dia, no mesmo horário, você vai ver que a estrela vai nascer antes do Sol. O Sol vai sofrer um certo atraso na esfera celeste. E esse atraso é de justamente cerca de 4 minutos, que é a diferença entre o dia sideral e o dia solar. O dia sideral é o tempo que leva para uma estrela dar uma volta completa junto com a esfera celeste. Por exemplo, o tempo para uma mesma estrela nascer duas vezes. Já o dia solar é o tempo para que o Sol nasça duas vezes. E esse tempo é um pouco mais longo que o dia sideral. Olha, isso é algo bem legal de testar no Stellarium. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre o Stellarium, eu posso deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada. Mas é muito importante saber essa diferença entre dia sideral e dia solar. E a partir dessas coisas, a gente já pode resolver algumas questões que eu sempre vou deixar num drive, que sempre vai estar aqui no link na descrição, tá? Nesse drive eu vou colocar vários materiais pré-seletivos, inclusive questões de cada assunto de cada aula. Esse arquivo de questões aqui, por exemplo, é o arquivo de questões dessa aula, que é de movimentos da Terra. Bem aqui já tem uma questão que foi da última seletiva, que fala justamente sobre unidade astronômica. Vocês podem ver aqui que eu nomeei essa questão como sendo da seletiva online
2021/1. O que significa isso? Que essa seletiva aqui era justamente para as Olimpíadas Internacionais de 2021, tá? Não significa que ela ocorreu exatamente em 2021, mas que essa seletiva é do processo que leva às internacionais de 2021. E esse /1 aqui é porque ela é da primeira prova da seletiva online. A seletiva online tem 3 provas, então esse /1 significa que ela é da primeira prova. Essa questão diz o seguinte: se um asteroide está a 10 unidades astronômicas de nós, a que distância ele está da Terra? Uma unidade astronômica é justamente a distância da Terra até o Sol. Então, se ele está a 10 unidades astronômicas, significa que ele está a 10 vezes a distância da Terra ao Sol. Então, o item correto aqui é o item A. Ele está a 10 vezes a distância da Terra ao Sol. E agora uma questão que tem mais a ver com dia solar e dia sideral. Olha, se você pudesse ver as estrelas durante o dia, o desenho abaixo mostra o céu, como seria o céu de um certo dia. O Sol está na sua posição mais alta para esse dia e dentro da constelação de Gêmeos. Em qual constelação estará o Sol no poente desse mesmo dia? Olha só, ele quer saber em qual constelação vai estar o Sol quando ele estiver se pondo nesse mesmo dia. Ele vai se pôr aqui para que lado? Para o oeste, né? O Sol, assim como os astros no céu em geral, nascem no leste e se põem no oeste. Então ele vai se pôr aqui no oeste. Muita gente pode se confundir e dizer que ele vai se pôr estando na constelação de Áries. Eu já vi muita gente confundir isso, tá? Porém, vocês têm que lembrar que a diferença entre o dia sideral, ou seja, o tempo das estrelas, e o dia solar, o tempo do Sol, tem uma diferença muito pequena. É uma diferença de cerca de 4 minutos apenas. O Sol só vai sair da constelação de Gêmeos daqui a cerca de um mês depois desse dia. Ele percorre as 12 constelações zodiacais em 12 meses. Então, ao longo de um único dia, ele não vai ter se movido quase nada na esfera celeste. Ele ainda vai estar na constelação de Gêmeos. Então, mais uma vez, o nosso item correto é o item A. Bem legal essas questões, né? São todas questões das seletivas online. Agora vamos falar sobre precessão e nutação, que são os outros dois movimentos da Terra. Eles são movimentos mais específicos do eixo da Terra. A gente já viu que a Terra tem um eixo de rotação, né? Porém, esse eixo de rotação ele tem esses dois movimentos. O movimento de precessão, que faz com que ele aponte para diferentes locais do céu. Ele parece um peão quando está girando assim ao redor, balançando aquela pontinha que ele tem para cima para vários locais. Esse aqui é justamente o movimento de precessão. Como a gente vê nessa imagem aqui, ó, é o movimento que o eixo de rotação da Terra faz dessa forma aqui, ó. Em um certo momento, o eixo de rotação da Terra está apontando para um certo local do espaço, mas daqui a milhares de anos ele pode estar apontando para outro local do espaço, totalmente diferente. Então, essa mudança aqui na direção do eixo de rotação da Terra é o movimento de precessão. E esse movimento de precessão tem um certo período, que é de aproximadamente 27.770 anos. É realmente muita coisa, né? Então esse movimento é quase imperceptível para a gente. Porém, isso traz algumas consequências. Por exemplo, atualmente a gente sabe que o Polo Norte Celeste está muito próximo da estrela Polaris no céu. Tanto que nós usamos ela para nos localizar, né? Para achar o Polo Norte Celeste. Porém, daqui a milhares de anos, outras estrelas é que vão estar mais próximas do Polo Norte Celeste. Então, a próxima estrela polar talvez seja Vega, da constelação de Lira, totalmente diferente de Polaris, que é da constelação da Ursa Menor. Além do eixo de rotação da Terra fazer esse movimento, esse balanço aqui, ele faz essas pequenas tremulações também, que é o movimento de nutação. E esse movimento acontece ao mesmo tempo que o movimento de precessão. Enquanto ele está fazendo esse movimento aparentemente circular, né, ele também vai fazendo essa tremulação. É realmente muito parecido com o movimento de um peão. Aqui tem outra imagem para representar um pouco melhor essa ideia. Ó. Aqui a gente tem a Terra e a esfera celeste. Bem aqui fica o Polo Norte eclíptico. Bem aqui ó, fica o Polo eclíptico e aqui fica outro Polo eclíptico. Se você não sabe o que é isso, tenha um pouco de calma que logo logo a gente vai ter aula sobre esfera celeste também.
E como o eixo de rotação da Terra vai apontando para diferentes regiões no espaço, os polos celestes na esfera celeste também vão fazendo esse movimento aqui ao redor do polo eclíptico, tá? Então aqui nesse dado momento, o polo norte celeste está muito próximo da estrela Polaris, mas daqui a milhares de anos ele vai estar próximo da estrela Vega, assim como o polo celeste sul, que também vai fazer esse mesmo movimento. Então vamos aqui para mais uma questão das seletivas que está aqui no nosso arquivo de questões. Olha só, o polo celeste não ocupa uma posição fixa no céu. Cada polo celeste se move lentamente em torno do respectivo polo da eclíptica, descrevendo aproximadamente uma circunferência de raio 23 graus e 26 minutos. O tempo necessário para descrever uma volta é 25.770 anos. A figura abaixo ilustra esse efeito para um dos polos celestes. Então aqui a gente está olhando para a região sul da esfera celeste. Ó. Logo aqui a gente consegue ver o Cruzeiro do Sul. Então esse movimento aqui, que está em vermelho, é o movimento do polo celeste sul. E esse polo aqui da eclíptica é o polo sul da eclíptica. Aí ele fala, analisando a figura acima, podemos concluir que o círculo vermelho indica é justamente o que eu acabei de falar. Essa aqui é a precessão do polo celeste sul. Não é a nutação, porque a nutação tem aquele outro movimento que parece tremular assim junto com a precessão, né? Mas não é o mesmo movimento. Agora uma questão de uma seletiva bem mais recente. Ó. Atualmente, na direção do Polo Norte, o eixo da Terra aponta praticamente para a estrela polar, a alfa da Ursa Menor, conhecida por Estrela do Norte. Porque Vega, a alfa da Lira, será considerada a Estrela do Norte num futuro distante? Item A. Devido à deriva continental, devido à precessão dos equinócios, devido à expansão do universo, devido à rotação do Sol em torno do centro da galáxia. É claro, como a gente vem estudando até agora, é devido à precessão dos equinócios. Essa aqui foi só a segunda aula dessa playlist, de várias playlists que ainda estão por vir para as seletivas de astronomia. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com os amigos e professores de vocês, com os grupos de astronomia, com as pessoas que vão fazer a Olimpíada, para ajudar mais pessoas e para ajudar o canal também. Desejo a todos bons estudos, uma boa preparação e até a próxima.